Então, eu me chamo Ayrton dos Reis Pereira, e sou historiador, né? Não sou de Marabá porque, assim, sou e não sou, né? Eu sou filho do caminho, né? Porque muita gente aqui é assim, né? Vem imigrando, né? São várias famílias que... Então eu sou uma família de imigrantes. Quando nós falamos da ditadura em Marabá, sempre a gente lembra que Marabá fez parte, né, enquanto município, daqueles municípios que o governo federal determinou como área de segurança nacional, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que, com a ditadura militar, eu estou fazendo uma reflexão de, como historiador, como é que eu olho essa região e olhando para o município, né? O poder constituído que tinha aqui não era, eu diria, que não era uma oposição ao regime que tinha instalado em 64. Então, se você fosse olhar em termo prático, em termo da classe política, do empresariado, aí você fica pensando assim, qual é o sentido mesmo de ser uma área de intervenção de segurança nacional, não é isso? Aí é que está a questão, porque o problema não é esse. O problema é outro. O problema é que o governo federal, né, no período da ditadura, vai olhar para a Amazônia como um espaço vazio a ser preenchido, né? O que é que ele faz? O governo federal planeja uma série de ações para a Amazônia. Eu estou dizendo planeja porque normalmente tem sido assim, né? Os planejamentos têm sido de fora para cá. Não é quem está aqui que é inserido para tomar decisão, é uma decisão vindo de fora. E Garrasta Azul Médio vai fazer bem isso, né? Quer dizer, a anterior já faz, mas o Garrasta Azul Médio vai fazer. Qual é uma das grandes ações, vamos dizer assim, que vai impactar diretamente Marabá? A Transamazônica, do meu ponto de vista. Entendeu? Né? Quer dizer, veja, o Garrasta Azul Médio vai para Manaus em outubro de 1970. E engraçado que em outubro de 1970 é justamente a lei que ele assina, né, colocando Marabá como área de segurança nacional. Então, o Garrasta Azul Médio em Manaus, num discurso para empresário, para político ali, né, da Amazônia, né, ali em Manaus, ele anuncia não só a construção da Transamazônica, mas ele anuncia a colonização da Transamazônica. E ele vai dizer, eu quero trazer gente do Nordeste para ocupar a Amazônia. E é aquela frase que todo mundo conhece, terra sem homem para homem sem terra, né? Todo mundo sabe disso até hoje. Foi ali que ele fez o discurso. Então veja, a preocupação, né, que eu compreendo, né, nesse período não era com a classe política, empresarial, os grandes proprietários, não era isso. Era em razão dessa migração que já estava ocorrendo. E aí nós temos uma coisa que não devemos esquecer, que é os militantes do Partido Comunista do Brasil, né? Do PCdoB, que eram jovens, a maioria universitários, que se instalaram aqui na região, né? Então, isso pegou, né? Agora, talvez, se não fosse o que nós hoje se denomina guerrilha do Araguaia, talvez não teriam sido a área de segurança, talvez. Ou não. Por quê? Por causa dessa questão da migração. Ou seja, os militares tinham pavor, vamos dizer assim, né? Tinham pavor do povão, de quem vinha para cá. E por quê? Porque era uma ameaça àqueles que tinham, grandes extensões de terra nessa região, né? E uma instituição que vai fazer frente a isso, né, a nível nacional, e eu vou dizer, porque há um movimento, inclusive internacional, né, de denúncia à violência que a ditadura vai cometer, é a Igreja Católica. Qual é a instituição que os militares não conseguem fazer intervenção? A igreja. Ele não consegue trazer a igreja e dizer, olha, você tem que fazer isso, né? Era muito difícil, né? Não é que não tentaram,
né? Não é que não tentaram, mas todas as vezes que a cúpula dos militares tentaram trazer a igreja, né, eu estou falando a igreja, nesse período era uma parcela maior. A igreja ela não é monolítica, né? Mas você tinha uma parcela da igreja católica nesse período que conseguia fazer uma certa oposição ao regime militar. Quando vamos pensar a redemocratização, a gente não pode esquecer a redemocratização dentro dessa questão, né? Quer dizer, a redemocratização ela só aparece porque há uma fragilidade do regime. Foi isso, né? Embora que tentasse ser forte, mas havia muitos problemas. E um dos problemas no período da ditadura militar era a igreja. Os sindicatos estavam, os partidos, os sindicatos, né, que foram as lideranças, né, que foram sendo presas, sendo mortas, né? É o caso do filme agora que está fazendo sucesso, né? Do Paiva, né? Não é isso? Quer dizer, quem fazia oposição eles, né? Quantos não foram presos, mortos? Quantos desaparecidos? Não é isso? E isso então, até um certo período, não parecia que ela estava meio que tranquilo, mas depois foi aparecendo. E como não se podia ter, né, vários partidos, porque era só tinha era a Arena e o MDB, uma galera vai para o MDB e o MDB se torna forte, né, no estado do Pará. E aí quem que vai para dentro do MDB? Né, as lideranças, né, sindicais, liderança ligada à igreja, né, os partidos que estavam na clandestinidade. Agora, acabou, vamos dizer assim, toda a ação dos militares por causa da redemocratização? Não. E os militares boa parte vai continuar, inclusive o serviço de inteligência. O serviço de inteligência, o SNI, vai continuar atuando durante a nova república. Se você pegar os documentos do CNI, você vai ver que ele vem até 87, 88, não sei o quê, né? Você vai pegar documentos confidenciais, você tem uma série, né? Essa é um. Quando foi que o GETAT foi extinto? O GETAT foi extinto em 1987, entendeu? O que é o GETAT? O GETAT foi criado quando? Em 1980, né? E o GETAT, aqui era a área do GETAT, né? Aqui era chamada Agrópolis do GETAT, não era isso? Agrópolis do GETAT. Então, assim, o GETAT tinha um poder muito grande, porque era um órgão do governo federal que atuava na região e que tudo que se pensasse de recurso, de decisões, passava pelo GETAT. Recurso para a saúde, normalmente passava pelo GETAT, né? Toda essa problemática em torno da questão agrária passava pelo GETAT, construção de estrada passava pelo GETAT, né? As prefeituras tinham um convênio com o GETAT, né? Então, o GETAT era um órgão extremamente poderoso. Poderoso no sentido de que ele detinha o recurso e detinha decisões, né? Detinha decisões. Então, não é difícil você encontrar relatos de pessoas que foram presas nos prédios do GETAT, né? Quem estava envolvido nos conflitos agrários, por exemplo, era ouvido pela Polícia Federal aonde? No GETAT, né? Marabá, teve gente, né, que eu saiba, teve gente preso, São Geraldo, Conceição, né? Xinguara, né? Nas instalações do GETAT. Então era um órgão extremamente poderoso. Agora, não é com o fim da ditadura que o GETAT terminou, embora que as ações passaram a ser diferentes em razão da criação do MIRAD, que era o Ministério, né, Agrário a nível nacional, né, que tomava a decisão a nível nacional, né? Mas, então assim, não foi, terminou a ditadura, agora mudou a água para o vinho, não foi bem assim, né? Que foi importante, né? Isso não tenho dúvida. Nós vamos ter o primeiro prefeito eleito aqui, né, que é o Hamilton, né? Hamilton Bezerra, e de lá para cá, sempre, né,
teve eleições, não é isso? Embora que, se pensar, né, quem vai estar, né, administrando, também, se você olhar, não é muito diferente de quem vem antes, não é isso? Mas foram momentos importantes, sim. Porque deu um certo fôlego, né, para quem estava sendo perseguido, né, para quem tinha sido presos, né? Isso foi importante, sim. Em 1985, eu considero que nós temos, não diria que é macro, né? Mas se a gente olhar assim, panoramicamente, nós temos dois movimentos assim, que é muito, muito forte aqui. Um é a migração, né? Sobretudo com crescimento de algumas vilas aqui no município de Marabá. Vou dar o exemplo de Eldorado, Curionópolis, né, com a Serra Pelada. Você vai ter Paropebas. Então você tem um movimento de migração, né? Crescimento da cidade, das vilas. Mas esse crescimento ele se dá de um outro movimento que eu vou falar para você, que é o processo de ocupação de terra, né? Então, assim, se você pega a década de 80, é uma década de uma migração extrema, o que eu considero, olhando para os dados da época, né? Aí você vai dizer, mas não era muita gente. Mas na época era, né? Então, ocorreu uma migração relativamente grande para essa região, na década de 80, e com essa migração, ocupação de terra. Então, em 1985, estava pipocando isso aqui, né? Tanto é, se você pegar os dados da Comissão Pastoral da Terra, você vai verificar o seguinte, que os assassinatos, né, se você pega a década de 80, ela vai lá em cima. Então você pega assim, olha, 1980, 81, 82, menos 83, sobe, 84, 85, ele vai no pico. Aí depois ele vai descendo até 1988. Aí nós temos uma questão, não é só um problema municipal ou regional, nós temos uma questão a nível nacional, que é, com a redemocratização, o governo federal vai prometer o quê? Realizar a reforma agrária, não é? Sarney anuncia isso. Sarney ele vai para um congresso da CONTAG e lá ele diz, não é? É verdade que o Plano Nacional de Reforma Agrária passou por vários problemas, não tenho dúvida com relação a isso. Quer dizer, a proposta aprovada lá no final não é aquela que tinha lá, ela foi definhando, desidratando até chegar lá. Mas era um Plano Nacional de Reforma Agrária. Os proprietários de terra no Brasil, que já vinha articulado no período da ditadura militar, eles dizem o seguinte, o que o governo quer? Redemocratização da terra. Isso a gente não aceita. Reforma agrária é comunismo. Reforma agrária é socialismo. Dividir a terra é socializar a terra. Nós somos contra. E aí há uma articulação a nível nacional contra o Plano Nacional de Reforma Agrária. Quando é que é criada a UDR, a União Democrática Ruralista? Foi criada em 1985. Então, os grandes proprietários de terra, eles vão fazer um discurso, não só um discurso, porque eu estou falando de discurso dentro de uma rede, né? Ele vai fazer um discurso e vai implementar uma prática contra a reforma agrária a nível nacional. E aqui não é diferente. Então você tem uma organização contra as ocupações de terras, inclusive com contrato de pistoleiro, né? Isso que eu estou falando é tudo público, né? Um cara que era muito famoso aqui era o Sebastião da Teresana. E ele atuava justamente nesse período. Então, se você pegar a ação do Sebastião da Teresana, dá nesse período que eu estou te falando. 82, 83 e vai até... né? Então, isso estava borbulhando, né? Fervendo aqui. Todas as vezes que tinha uma ocupação de terra, né?
esses proprietários vinham para o jornal dizendo, olha, se não fizer nada vai voltar a guerrilha. Eu vou dar um exemplo, inclusive mais recente. 1991. Junho de 1991. 7 lideranças do MST foram presas aqui em Marabá. Quem prendeu? Polícia Federal. Qual é o discurso que o delegado utilizou na época? Que era um grupo que estava organizando a retomada da guerrilha. Olha no jornal para você ver. O deputado estadual na Assembleia Legislativa, Mutran, ele subiu na tribuna e disse, lá em Marabá foi achado, na Cidade Nova, dentro de um poço, não sei quantas armas, que era um grupo que tinha sido treinado na Nicarágua, que estava organizando a volta da guerrilha. Eu estou falando de um episódio recente. Mas se você olhar de 1985 até 1988, você vai encontrar isso o tempo todo, não é? E aí, do meu ponto de vista, que não é regional, mas é a nível nacional, tem duas coisas, do meu ponto de vista. Uma, conseguir manter na Constituição Federal o direito de propriedade. Se desarticularam, conseguiram bem, né? E o outro era de que o conceito da terra produtiva, né? Então eles articularam, então se conseguiu bem nesse período, né? Eu estou falando, isso aqui é fruto do período da Nova República, né? Ou seja, o que a gente tem com o fim da ditadura militar, do meu ponto de vista, é um momento que estava muita abolição, sabe? Com os partidos que estavam saindo da clandestinidade, né? As pessoas que estavam se sentindo mais liberdade de dizer, né? Mas também os militares muito preocupados, né? Porque a cúpula dos militares continuava ainda preocupados. Se a gente pegar com relação ao caso da guerrilha, você vai ver que o serviço de inteligência ele permanece aqui em Marabá, né? Monitorando. Isso no período da democratização, né? No período. Então havia muita... eu acho que isso foi importante, né? Eu acho que foi importante para as pessoas, eu acho que foi importante para a região, né? Porque hoje a gente consegue olhar e fazer uma reflexão, que na época quem estava vivendo, está vivendo, né? Talvez não faria uma análise assim ou de outro jeito, né? Então, como eu estou te falando, então você tem os trabalhadores que já estavam se organizando e passam a se organizar mais, né? Então você tem a retomada dos sindicatos, né? Então vamos pegar aqui São João do Araguaia, né? Uma pessoa que estava no Sindicato dos Trabalhadores Rurais em São João do Araguaia já há um tempão, né? Que, pelo que a gente sabe, né? Pelos indícios e pela documentação que a gente conseguiu encontrar, não era uma pessoa que era, vamos dizer assim, que defendia afinco a luta dos trabalhadores, né? Era uma figura que às vezes pendia muito mais para os grandes proprietários, talvez, né? Isso em São João, né? O sindicato é retomado. Quem é que retoma? Os poceiros. Os poceiros se organizam, vai montando suas delegacias sindicais, né? E vão eleger, né, o Almir Ferreira Barros. Aí você tem o papel da igreja, tá aí organizando a organização e tal. Se você pega Itupiranga, do mesmo jeito, né? Itupiranga, que é um sindicato que foi criado, né, assessorado pelo INCRA, né, no período da colonização, é retomado, né? Fundar aqui em Marabá também, né? Conceição do Araguaia, né? O Beltoldo, que tinha ficado 9 anos como presidente do sindicato, né? Perde a eleição. Então você tem, né, todo aquele processo de organização, né, dos trabalhadores, eles vão fundo, né?
O outro é o crescimento da cidade. Se você olhar, né, os núcleos, né, os bairros de Marabá, não foi aqui que a não ser a Nova Marabá, que teve um período, né, que a Sudã foi lá, desapropriou, planejou, né, é claro que depois abandonou e tal, mas os outros não foram nada disso. Né? Vamos pegar aqui o Liberdade. Liberdade foi ocupação, né? Aí você vai, se você olhar os bairros, eles foram praticamente todos constituídos com processo de ocupação, justamente a partir de 1900, a grande maioria a partir de 85. Por quê? Porque a cidade está crescendo, as pessoas estão chegando, estão precisando de casa, quer uma moradia, né? E vão. Então você tem um processo de crescimento da cidade, né? Esse lado de cá do Rio Itacaiúna, ele cresce basicamente nesse período. Pode ser que eu esteja enganado, mas, né, as fontes que eu consegui ter acesso foi isso. Né? A gente teve a Transamazônica também, né? A Transamazônica que passa. Justamente. Por esse e pela Nova Marabá também. Quer dizer, você tinha aqui o Amapá, né? Então o acesso era a velha Marabá ao Amapá. Com a construção da Transamazônica, esse lado de cá vai ser ocupado. Não foi ninguém que dizia assim, tá aqui a Transamazônica, vamos dividir a terra e vocês ficam na terra. Não foi. Todo mundo foi ocupando. Ou seja, e aí você tem, não tenho dúvida, a Igreja Católica teve um papel importante nisso. Né, de muita sensibilidade com quem estava ali ocupando, né, urbano, mas também a nível rural, né? E aí, ou seja, ainda em 85, quando eu falando da igreja, né, você tem as comunidades eclesiais de base. Né? As comunidades eram criadas nem sempre porque o padre ia lá, não era o padre que criava, eram essas pessoas que vinham para a região, que tinham o seu santo, e começavam a se reunir, começavam a rezar e chamavam o padre e dizer, aqui vai chamar Nossa Senhora Aparecida, não, aqui vai ser São Francisco, né? Aqui vai ser Santa Luzia, né? Aqui vai ser não sei o quê, né? Então, era assim, né? Casa Azul é simbólico assim, né? Eu acompanhei uma vez um grupo da Comissão da Verdade que fez uma visita, né? Aí eles me chamaram, eu fui. E aí eu ouvi um relato, né, de um poceiro, né, que ele dizendo, aqui eu fiquei preso, né, aqui eu fui torturado, né. Então isso é realmente marcante, assim, né.